Meus irmãos, minhas irmãs que estão presentes aqui, a gente foi primeiro para o Panamá, ficamos 18 dias no Panamá, e quando os irmãos do Panamá ficaram sabendo que a gente ia para lá, já permitiu que a gente participasse ali da reunião da Aliança Evangélica Panamenha. São pastores muito conhecidos da gente, e ali a gente falou da igreja, a gente falou da missão, porque eu tenho chegado aqui, cada vez que eu chego eu tenho notado o tamanho do ministério que Deus tem colocado nas mãos do pastor Voneir, do pastor Zé Rodrigues, pastor Geraldo, dos demais pastores que estão aqui. Um ministério muito poderoso, irmãos, de evangelização para o mundo todo. E ali eu tive a oportunidade de pregar em Panamá em várias igrejas, irmãos, várias igrejas. E os irmãos ali da Aliança Evangélica ficaram encantados e motivados, esperando os irmãos trindadenses, nordestinos, né? Lá do sul. Quem vai para Centro-América, irmãos? Os irmãos da América Central estão esperando vocês de braços abertos. Por que eu falo esperando vocês, irmãos? Porque nós podemos querer trabalhar com aqueles que nunca escutaram o Evangelho, mas se nós temos um trampolim que nos ajuda a chegar lá, é muito melhor, irmãos. E mais se esse trampolim é dado por Deus. Porque a obra de Deus está esperando a gente ali. E dali, irmãos, você vai partir para todo o país do Panamá. Tanto que a gente já tem ali programado visitas a aldeias, irmãos, aonde a situação não é fácil, aonde você tem que pegar primeiro um ônibus, depois você viaja em um carro chamado Tiba, da Tiba você desce dela e monta num cavalo, e aí tem lugar que o cavalo não passa, você tem que andar a pé, e aí você chega lá naquele lugar, irmãos, e você sabe como é a situação, né? Alguns irmãos aqui já escutaram falar de Lodebar? Pois é, tem muito Lodebar por aí, irmãos, lugares de tristeza e dor, mas aonde chega o Evangelho, irmãos, isso tudo acaba. Tudo isso acaba, irmãos. Existe povos esperando a pregação deste Evangelho. Irmãos, eu estava orando e estava vendo algo interessante, irmãos. O avivamento, irmãos, ele é um processo muito grande, irmãos. Ele é um processo de acender chamas, acender carvões incendidos, brasas, em diferentes lugares, irmãos. Quem são os avivalistas deste tempo, irmãos? Nós somos os avivalistas deste tempo, irmãos. E esta mocidade, esta juventude que está aqui, irmãos, são os que vão dar seguimento. Quanto mais jovem o avivalista, mais tempo dura o avivamento. Mais tempo dura o avivamento, irmãos. E nós temos uma juventude que está disposta. Então não tem que olhar obstáculos. O pastor acabou de falar aqui coisas muito importantes. A pregação que Deus me deu hoje é 2 preocupações. E a primeira preocupação, irmãos, ela é grande, mas não é igual à segunda. A segunda é enorme. E eu vejo essas 2 preocupações que eu tenho, orando, buscando a Deus e vendo as coisas de Deus como é, acontecer dentro de todas as igrejas. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmãos, é importante que a gente se mova dentro do que é a vontade do Espírito Santo. Deus tem determinado muitas coisas na sua vida. É importante ouvir a voz de Deus, e às vezes você não ouve a voz de Deus. E às vezes você ouve e não obedece. Chegando no Panamá, a gente teve ali uma recepção maravilhosa, irmãos, muito extraordinária, os irmãos muito abençoados, né? A gente teve ali um lugar, um apartamento preparado, onde a gente ficou ali os 18 dias naquele apartamento, onde a gente podia se mover facilmente. A única coisa que faltou para mim, em todos esses lugares que fui, irmãos, foi um veículo. Porque a locomoção em ônibus, em trem, em metrô, é fácil, irmãos, mas é um pouco tardio, me entende? Tem lugar onde é complicado. E a gente pregou naquelas igrejas ali, falou dos irmãos, anunciou que vai haver, irmãos, vai haver, porque eu sei que vai haver. Sim ou não, pastora Luciana? Vai haver gente no Panamá, vai haver gente em Guatemala, em Costa Rica, em Nicarágua. Eu tenho certeza, irmãos, que esse ministério vai ter uma base muito forte ali, irmãos. E é uma base que vai ganhar almas, e estas almas, irmãos, vão ir a outras nações também. Você sabe que ali naqueles países o crime organizado está, irmãos, oferecendo para os jovens uma vida de fantasia, uma vida falsa, irmãos, e tem jovens e jovens morrendo a cada dia. Não somente nas pandilhas, nas maras,
mas também no mesmo tráfico de droga, nos cartéis, cartel de Juárez, o cartel de Sinaloa, né? Aqueles cartéis que estão no México ali, irmãos, que estão descendo para a América Central, eles não medem esforços para isso, irmãos. Eles estão levando as suas ideias, a sua ideologia de droga, de tráfico, né? E aí ajuda a televisão também, que está dando ele glamour, né? Para o traficante, para o ladrão, né? Hoje antes você olhava o Batman como um super-herói, hoje o Batman já é um vilão, já é um opressor. Quem é agora o herói de muita gente é o Coringa. É ou não é, irmãos? Você olha ali de repente um filme, uma coisa assim, e tem muita pessoa que está torcendo para o malandro vencer a polícia. E você acha que isso é normal? Isso não é normal, irmão, isso é já uma estratégia de Satanás mesmo na vida das pessoas. Depois de 18 dias ali no Panamá, irmãos, a gente viajou para o Portugal. E ali no Portugal a gente teve a oportunidade também de evangelizar muitas igrejas, irmãos. Pela primeira vez na minha vida, eu preguei numa igreja, irmãos, de puro cigano. Vocês já pregaram na igreja cigana? Já pregou, pastor, na igreja por cigano? Já pregou, pastor? Não, irmãos, tinha 4 pessoas que não eram cigano. E eram 80 pessoas, os outros tudo era cigano, irmão. Que avivamento na vida daquele povo, irmãos. Um povo avivado, um povo feliz, irmãos, um povo que canta, que adora a Deus, irmãos. E esse pastor é um pastor brasileiro, casado com uma portuguesa, e ele tem um trabalho muito bom, irmãos, porque o cigano é um povo muito rejeitado, muito discriminado na Europa. E esse pastor, ele está trabalhando, irmãos, ali, ele visita, e como o cigano tem um respeito muito grande com ele. Porque ele tem tirado os ciganos das drogas, ele tem tirado o cigano dos crimes, porque a maioria das coisas falsificadas na Europa, quem falsifica é o cigano. Então esse pastor tem trabalhado muito bom ali, irmãos, um trabalho maravilhoso, eu gostei muito. Fomos muito bem recepcionados por eles, e a gente teve a oportunidade de pregar, anunciar o evangelho, sarar algumas feridas, porque a gente pregou uma palavra sobre cura, né? Não somente da física, mas também espiritual. E ali os ciganos choraram muito, alguns tinham problemas com a família, né? Rixas e pleitos, e foram curados ali, graças a Deus por isso, né, meus irmãos? A gente ficou ali vários dias evangelizando, irmãos, e eu fiz um teste que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu andava na cidade e vi ninguém carrega uma Bíblia nessa cidade. Eu vou andar com a minha Bíblia para ver. Tenta andar com uma Bíblia na Europa, irmão. Você fica parecendo que você é o extraterrestre de toda a Europa. Todo mundo olha você com um olhar diferente, irmãos. Mas a situação, irmãos, foi tão maravilhosa que eu cheguei no centro de Porto Timão. Eu ia passando numa avenida, uma peatonal central, e um homem olhou para mim e falou para mim, disse: missionário. Ele estava fumando. E ele falou: me perdoa, me perdoa. Jogou o cigarro no chão, pisou no cigarro e disse: a paz do Senhor, eu estava desviado. Fala de Jesus para mim. E começou a chorar aquele homem no centro da cidade, irmãos. Eu fiquei um pouco desajeitado com aquela situação, porque não era aquilo que eu esperava, irmãos. Sentar e conversar com aquele jovem, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, irmãos, e conversar com ele. E ele se converter ali novamente, ali, irmãos, naquele lugar, simplesmente porque eu estava com a Bíblia na mão. Não tive a oportunidade de pregar para o inglês, porque ele não falava português, mas quando ele me viu com a Bíblia, ele falou comigo em inglês, eu entendi, ele disse: Holy Bible, Holy Bible, né? E eu disse: yes! E eu voltei para falar com ele, irmãos, mas ele não falava, e ele queria olhar a Bíblia está em português, e eu disse: santo, mira, precisando da Sara aqui junto comigo, né, para ser minha tradutora. Irmãos, é algo impressionante, irmãos, e depois eu falei com as pessoas, eu disse: eu andei com a Bíblia, e alguns irmãos disseram: olha, o que você fez é um pouco arriscado. Eu disse: é arriscado, mas é de Deus, sim ou não, irmãos?
Imagina 10 pessoas com a Bíblia na mão. Nem o domingo você não vê a pessoa com a Bíblia na mão em Portugal, né? Eu não sei como seria no demais da Europa. E ali a gente pregou em várias igrejas, pregamos também em Viseu. Vou falar para vocês, pastor Roger tem feito um trabalho ali espetacular, irmãos. A igreja de Viseu, irmãos, uma igreja abençoada, irmãos. Um homem de jejum, de oração, e aí estava o Eliseu também que estava ajudando, estavam outros irmãos ali. A gente pregou ali durante 2 dias. Vocês vão conhecer a Sara e a Duda. Impressionante, essas moças são maravilhosas, irmãos. Maravilhosas mesmo, vão estar aqui também. E alguns outros irmãos que ali estavam, irmãos, foi muito bom o culto, a igreja muito abençoada. Um lugar abençoado, a igreja está num lugar muito bem posicionado. A evangelização que tem oportunidade de fazer ali é única, né? E eu quero pedir para vocês algo, irmãos, temos que orar muito pela conversão de pessoas das nações de lá. Porque os brasileiros, irmãos, quando chegam na Europa, vocês que já moraram lá na Europa, né, o pastor João, a esposa e outros irmãos aqui, você sabe que ele se torna sentimental na Europa, né? Aí muitos vão para a igreja em busca de aconchego, em busca de conforto. Alguns estão desviados, alguns se reconciliam e dá certo. Outros são muito problemáticos. Então necessita oração para que esses problemas sejam curados, sim ou não? E trabalhar com o português, com o espanhol não é fácil, irmãos. Eu viajei a Sevilha, gostei muito ali, né, do povo da cidade de Sevilha. E fiquei impressionado, irmãos, porque eles são muito receptivos. Eu não sei o demais, eu não sei lá por León, né, estive em Madrid, mas não tive muito tempo em Madrid, irmãos. O pastor que me esperou lá, a filha dele chegou de viagem, a esposa dele estava muito enferma, e levou ele para Miami. Eu tive que voltar muito pronto. Tínhamos até um culto programado para Madrid, tive que cancelar, porque não pude ficar mais em Madrid, mas eu voltei e fiquei em Sevilha. Irmãos, um povo muito católico, um povo muito pegado às suas tradições. Ali havia uma festa, irmãos, que tinha 2 anos que eles não realizavam essa festa. Uma festa com uma roupa muito bonita, as mulheres com uma roupa muito bonita, umas carruagens muito bonitas desfilando na cidade. E a gente teve a oportunidade de falar de Jesus até algumas pessoas ali mesmo, irmãos, porque eu não sei vocês, mas eu tenho a inquietude de falar de Jesus, irmãos. E uma pessoa sentou do meu lado e começou a conversar, irmãos, ali não tem outra oportunidade melhor, irmãos. A pessoa senta do teu lado e, calor, né? É calor, né? Deus fez o sol, né? Fez o frio, né? Maravilha, está comendo no restaurante, né? Comida gostosa, né? Você já ora ali, o povo já fica de olho. Dá glória a Deus, sim ou não, irmãos? Não falta oportunidade, irmão, não falta oportunidade. A gente falou também de Jesus ali. E eu creio que a Europa, irmãos, a Europa, hoje, com toda a frialdade, com toda a dificuldade que encontra, irmãos, eu acho que a Europa é uma porta aberta para ganhar pessoas de várias nações. Estava falando com o pastor Geraldo e com o pastor Valneir, que a questão dos muçulmanos, irmãos, muçulmano, chinês, pessoa que fala espanhol, irmãos, parece que a gente tem um elo, assim, uma ligação. Que de qualquer forma eles começam a conversar com a gente. Eu tive conversando com uma senhora muçulmana lá. Ela não era da Angola, ela era de, como é que é lá? Moçambique. E aí ela esteve conversando comigo, porque nós pegávamos o ônibus todos os dias, no mesmo horário. E ela começou a conversar comigo, irmãos, e eu falei, uma bomba ela não tem no corpo, né? Eu vou falar de Jesus para ela. Entendeu? E conversamos de Jesus, irmãos, desde a cidade de Monjique até a cidade de Portimão. Bom, ela escutou e eu escutei. Quando eu vinha para Lisboa, sentou do meu lado um brasileiro que era kardecista. Nós viemos, ele falando de Allan Kardec e eu falando de Jesus para ele. Falei, você pode falar, mas eu que vou falar de Jesus, eu vou falar de Jesus para você. Contando de uma mulher que quebra um ovo e aparece uma asa de morcego, que quebra um ovo e aparece um prego. Eu falei, não, meu Jesus andou sobre a água. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus andou sobre a água, então a mulher que quebra um ovo e aparece uma asa de morcego não é nada, não.
E aí nós foi desde Porto Timão até Lisboa, e esse homem ia lá para Santiago de fazer 800 quilômetros de caminhada a pé. Falei, mas aqui eu já plantei a sementinha. Vai, mas vai sabendo que Jesus é o seu único Salvador. Né? Não existe essa coisa de que nós somos seres de luz e que vivemos da luz e que absorvemos a luz. Não, nós somos seres feitos à imagem e à semelhança de Deus, cheios do Espírito Santo quando damos lugar para Ele. Amém? Abre a sua Bíblia em Abacuque. É impressionante, irmãos. Vamos falar do primeiro ponto que eu quero tocar, um assunto importante aqui, nesta mensagem. Irmãos, a gente foi até a cidade de Sagres. Depois você busca aí no Google Maps aí, ou talvez em algum aplicativo você tem, aonde é a cidade de Sagres. Desde que eu saí daqui, Deus falou para mim ir nesta cidade, irmãos. Quando eu fui comprar a passagem para ir a Sagres, a velhinha olhou para mim e falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, é tão ruim assim? Ela falou, aquilo lá é só pedra. Aquilo é só pedra. Portuguesa falando para mim. Eu falei, mas eu vou lá. Ela falou, então eu não tenho passagem para lá não. Você tem que ir lá na rodoviária comprar. Eu falei, eu vou lá na rodoviária comprar. Cheguei lá na rodoviária, a mulher da rodoviária falou, não, nós só tem um ônibus que sai 6 da tarde. Eu falei, esse para mim não serve, eu tenho que sair daqui o máximo 8 da manhã. Ela falou, você tem que ir a Lagos e comprar sua passagem em Lagos, porque lá tem ônibus direto. Eu peguei o ônibus 7 da manhã, 8 eu cheguei, 9 eu peguei o ônibus em Portimão, fui para Lagos, cheguei, peguei o ônibus das 10h15 para Sagres, irmãos. Quando eu cheguei em Sagres, irmãos, Sagres é uma meseta assim, um lugar plano, irmãos, onde o mar vem com as ondas muito fortes, irmão, e é como a velhinha falou, é só pedra. Só pedra, irmãos. Você sabe quantas igrejas evangélicas tem lá? Nenhuma. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor me mandou aqui? Andei, irmãos, todo lugar que orando, irmãos, orando, onde eu sentava orando. Pegava a Bíblia, irmãos, lá no meio da fortaleza, lá, aquele tanto de turista, e eu lá, graças a Deus, com a Bíblia, lendo a Bíblia lá, irmãos. Falei, vou ler a palavra aqui, li um salmo lá, orei, entreguei. Quando eu subi no ônibus, do meu lado sentou um senhor, eu olhei assim, irmão, brasileiro a gente conhece, né? Falei assim, camarada é brasileiro, mas eu vou esperar ele falar alguma coisa para não pegar um frango. Chegou lá na frente, ele despediu do camarada que estava dele, assim, tchau, vai com Deus. Falei, é esse aqui mesmo. Falei, você mora aqui nessa cidade? Aí ele falou, moro aqui. Falei, como é que um brasileiro vem parar aqui, morar aqui? Aí ele começou a contar a história dele, irmãos. Chama Nelson. Nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Vai eu falar para o Nelson de Jesus durante 1h30 de viagem. Irmãos, o Nelson se tornou como um amigo meu, ele disse para mim, ele falou, Hélio, parece que eu te conheço há muitos anos. Você tem que voltar, Hélio, você tem que voltar. Irmãos, o homem me escreve todos os dias manda uma mensagem para mim. Pastor Hélio, como é que você está? Quando você vai voltar? Eu vou te mandar aqui, pastor Hélio, essa é a informação, aqui é todos os documentos que você precisa, aqui é tudo que os seus filhos precisam. O dia que você vier, você não deixa de falar não, você vem para cá, vem fazer um culto na minha casa, lá na cidade de Sagres. Lá está a porta aberta, o irmão Nelson, eu já chamo ele de irmão Nelson, eu mando um áudio para ele e falo, irmão Nelson. Está ele, a esposa dele e o filho dele, irmãos, morando lá naquela pontinha onde começa a Europa. E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer uma obra na vida dele, irmãos, porque quando eu falava do evangelho para ele, os olhos dele brilhavam. Ele estava sedento, irmãos. Ele queria escutar mais. Ele se alimentava do evangelho. Ele falou para mim, aqui só tem uma igreja católica que não parece nem igreja católica. Parece mais eu não sei lá quê. E está lá, irmãos, naquele lugar, naquela cidade, onde começou, onde foi uma das primeiras escolas de navegação, fundadas por Dom Henrique, Infante Dom Henrique, né, que disse que ele não era rei, ou não aceitou ser rei.
Ele fundou aquela escola ali, onde Colón esteve ali, onde esteve Vasco da Gama, onde teve Magalhães, né? E muitos outros ali. Agora você imagina só, dali partiram os conquistadores da América. Essa cidade é onde partiram os conquistadores da América. E é um povoadinho, irmãos, não é nem um município, é uma vila. Pertence à Vila do Bispo. Olha, você vê, a cidade que é o município de lá chama Vila do Bispo, porque lá morava um bispo. Deus tem uma obra a fazer, irmãos, quando vocês forem orar. Amém? Abacuque, capítulo 1, verso 2. Quando eu li essa mensagem hoje, irmãos, que eu li alguns versículos, eu não sei porquê, irmãos, mas eu senti um peso muito grande de responsabilidade sobre as nossas costas, irmãos. E essa mensagem aqui, irmãos, ela é a metade. Vamos ver se a gente consegue pregar ela toda hoje também aqui para vocês. Talvez outro dia a gente vai ter outra oportunidade. Disse: até quando, Senhor, clamarei eu? Capítulo 1, verso 2 de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Eu gritarei a ti violência e não salvarás. Você pode abrir também no Salmo 13. Você pode abrir também no Salmo 13. Verso 1. Disse: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quando nós, como igreja, deixamos de tomar leite e começamos a comer alimento sólido, é muito importante a gente aprender esse tema que eu vou falar aqui hoje para vocês. E talvez alguns que estão aqui já conhecem isso aqui de uma profundidade maior do que eu vou falar, porque você vivenciou isso aqui. Era eu novo convertido no ano de 96. Tinha simplesmente 2 anos no caminho do Senhor, quando um dia, reunido com um grupo de irmãos, e junto com esses irmãos, alguns pastores, escutei uma pergunta, a qual me deixou muito inquieto. Aquela pergunta fez a minha mente viajar, e até mesmo duvidar do que aquele irmão estava perguntando. Eu, naquele dia, julguei mal aquele irmão que fez aquela pergunta, mas não falei para ele, simplesmente pensei no meu coração. Aquele irmão perguntou para um dos pastores, um homem muito sábio, o qual já está lá na glória com o Senhor, perguntou para ele, disse: pastor Gilmar, o senhor já sentiu o silêncio de Deus? O pastor Gilmar respondeu para ele e disse: sim, eu já senti o silêncio de Deus. E como foi? E o pastor Gilmar começou a falar para ele. E contou todo o tempo que ele passou tentando escutar a voz de Deus e não escutava. Tentando ouvir Deus falar com ele, mas não ouvia. E aquele irmão ali falou: pastor, eu estou passando por esse momento. E eu pensei, esses 2 homens estão loucos, como que Deus não vai responder? Que história é essa de silêncio de Deus? Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, irmãos, mas isso é algo que acontece na vida de pastores, missionários, evangelistas. Isso acontece na vida de homens e mulheres que já estão alimentando com a comida sólida. Parece que Deus usa de uma sabedoria tão grande que parece que o novo convertido, ele não compreende isso quando escuta, porque você clama a Deus e Deus te responde. Você tem resposta de Deus todo o tempo. Os milagres de Deus acontecem perto de você. Mas quando acontece o tempo do silêncio de Deus, muitos que eu conheço não conseguem administrar essa situação. E alguns até mesmo se apartam, alguns acreditam: meu Deus, estou em pecado. Porque quando Deus fica em silêncio, irmãos, no momento de uma luta, no momento de uma prova,
no momento de um acidente, no momento em que você está longe de tudo e de todos, que até mesmo a sua esposa e os seus filhos não compreendem aquela situação que está passando, que você não sente que pode pedir conselhos para alguém, que você sente, irmão, um vazio quando você ora, dobra o seu joelho e não escuta a voz de Deus e as coisas não saem como você está planejando. Se você não passou por isso ainda e vai passar, eu quero dizer, isso é normal, acontece. Isso acontece. Você tem que agora aprender a superar esta situação. E você tem que saber que esta situação também está no plano de Deus. Você vê José, no livro do Gênesis, você vê José. E José, ele tem sonhos, ele tem revelações, até o dia que ele é jogado na cisterna. O dia que joga ele na cisterna, que tira ele e vende ele como escravo, ele já não tem sonho, ele tem discernimento dos sonhos dos outros. E é interessante, porque o discernimento dos sonhos dos outros é bênção para os demais. Você vê José sendo vendido como escravo, irmãos, olha só para você ver, imagina a mente daquele jovem, aquele jovem que suplicou pela sua vida, aquele jovem que não entendia toda aquela agressividade, aquele jovem que tinha sonhado que a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam adiante dele, aquele homem que era amado pelo seu pai, que recebia uma túnica do seu pai, que o pai dele não enviava ele a trabalhar com os seus irmãos de preocupação. Um dia ele disse, vai ver como estão os seus irmãos. E quando ele foi ver os seus irmãos, antes de chegar, os irmãos de José planejaram matar-lhe. Um dos irmãos disse, não matemos, vamos jogar ele nessa cisterna. A cisterna estava vazia. De repente, quando o irmão dele foi por ali, planejando tirar ele daquela situação, passava uma caravana dos... Tiraram o jovem dali e venderam ele como? Como que você sonha um sonho tão maravilhoso e passa a ser escravo da noite para a manhã? Naquele momento o silêncio de Deus, na vida de José, era algo muito forte. Chega na casa de Potifar, comprado como escravo, a vida de José muda completamente, ele é um homem abençoado, ele já não tem aqueles sonhos ali, mas ele tem ali a bênção de Deus sobre a vida dele, tudo que ele põe a mão prospera. Vem de novo a desgraça sobre a vida de José, uma acusação falsa, a esposa de Potifar, intenta ter com ele relações, traicionando assim o seu esposo. E José, como era um homem que era temente a Deus, em todas as circunstâncias, ainda sendo escravo, temia a Deus, ainda sendo vendido pelos seus irmãos, temia a Deus. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso traicionar o meu Senhor, não posso pecar contra o meu Deus. Deixando a túnica na mão daquela mulher, foge. E é novamente acusado falsamente por aquela mulher de como que ele tentou violar aquela mulher. Aonde foi parar José? Na masmorra, no cárcere. Lá José tem discernimento dos sonhos do padeiro, do copeiro. Pede para o copeiro lembrar dele, o copeiro esquece, né? Porque ajudar as pessoas quando está na necessidade... Todo mundo te promete tudo, né? Mas depois que está na bênção, é dificuldade, né? Você sabe quando é que José sabe tudo que Deus queria fazer com ele? Quando o faraó sonha. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, aí ele não fala somente com Faraó. Ele fala com o Faraó, mas ele vê a revelação de Deus. José disse para os seus irmãos, disse, olha, não se preocupem, não fiquem preocupados pelo que vocês fizeram comigo, foi Deus. É aí que José conta a verdadeira revelação, foi Deus.
Será que você pode suportar essa luta mais um momento? Será que você pode passar por esta prova mais um dia? Será que você pode escutar este silêncio e saber que Deus não te abandonou no silêncio? Que Deus está no silêncio, mas Ele está trabalhando por você. Ele não está parado, Ele não te abandonou, Ele está trabalhando por você. José disse, olha, foi Deus que fez tudo isso para salvar o nosso povo, para manter vida. Meditando nesta mensagem, vendo aqui Abacuque tentando falar e tentando ter uma resposta de Deus, o salmista escrevendo no Salmo 13, tentando entender o silêncio de Deus, querendo, Senhor, até quando? Deus me levou no livro de Jó, irmãos, e eu fui ali no livro de Jó e comecei a investigar. E você vê o primeiro capítulo de Jó e você vê como Deus fala de Jó tremendamente. Deus apresenta Jó como uma pessoa extraordinária, como uma pessoa maravilhosa. Jó não está sabendo de nada. Jó não está sabendo de nada. Jó está totalmente inocente na situação. E tem ali uma conversa no mundo espiritual tratando o nome de Jó. Deus disse assim, um homem valoroso, temente a Deus, fiel. Satanás disse, claro, hein? O homem é rico. Olha a esposa dele, tem uma esposa frutífera, tem uma esposa abençoada. Os filhos dele, olha como são rapazes, moças bonitos. Olha para você ver a riqueza que ele tem camelo, ele tem ovelha, ele tem fazenda, ele tem... Se você dá isso tudo para um homem, o homem vai te servir mesmo. Isso estava acontecendo aonde? No mundo espiritual. E você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai encontrar Deus falando com Satanás, você vai encontrar os amigos de Jó chegando ali para tentar ajudar Jó, entre aspas, né? Tentando ajudar, mas trazendo acusações, dizendo, olha Jó, você está assim por causa que você pecou, você está assim porque você é infiel. Olha só, chega a mulher de Jó, irmãos, e a mulher de Jó olha para Jó em toda aquela situação e disse, homem, você está fedendo, você está com a carne podre, você está aí como uma pessoa, por que você não faz alguma coisa? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o mesmo inimigo falando na boca daquela mulher naquele momento, irmãos, mas talvez você disse assim, a mulher de Jó era uma desparolada. Imagina você numa situação dessa para você ver. O seu esposo ali sentado na cinza, sem roupa, rascando a pele com um caco ali de tijolo, de telha, saindo pus da pele dele. Imagina os seus filhos tendo morrido tudo, os servos tendo tudo roubado, mataram, ou então as ovelhas, os camelos, você não tem comida em casa, você não tem um esposo que pode trabalhar. A situação daquela mulher era uma situação de loucura, e ainda vem o diabo e apodera dela ainda. Imagina isso. E aonde estava a voz de Deus para Jó? Silêncio. Sabe aonde Deus fala? No capítulo 38. É lá no capítulo 38 que Deus fala com Jó. Deus responde a Jó todas as suas perguntas, todas as suas inquietudes. Sabe quando foi isso? Quando todas as lutas, todos os obstáculos, Jó tinha superado tudo. Já Deus tinha mandado o diabo ir para o inferno mesmo. Deus disse para ele, sai daqui, você não pode tocar na vida dele. E Deus vai ali para confortar a vida de Jó, para dar para ele respostas, irmãos. Mas já havia passado uma luta tão grande, um obstáculo tão grande. Olha o que eu vou dizer para você. O final desta batalha, você não sabe como é, né? É um final glorioso, meu irmão, minha irmã. O homem de Deus, a mulher de Deus, deve estar seguro disso. Jó não tinha Bíblia para saber disso, você tem a Bíblia para você saber disso. Você sabe que a vitória é sua. Você sabe que você tem o Espírito Santo do teu lado, meu irmão. Esse silêncio de Deus é porque a vitória sua vai chegar. A preocupação minha nesse caso aqui é você não saber lidar com esta situação. Você deve chegar no seu pastor, você deve chegar na igreja, você deve pedir oração.
A mulher cananeia, busca aí Mateus para você ver, Mateus capítulo 16, se não me equivoco. Sim, Mateus capítulo 15. A mulher cananeia, no versículo 21. Perdão, vamos ler o versículo 23 já direto, porque Jesus ali disse assim, olha, Jesus, a mulher falou com Jesus sobre a filha endemoniada, Jesus não lhe respondeu palavras, não respondeu, aquela mulher pediu a intercessão de Jesus, mas não escutou uma palavra. Era um momento difícil? Era. Quem foi que intercedeu ali junto a Jesus por aquela mulher? Ali foram os discípulos. Aonde você vai ter os discípulos hoje para orar por você? Na igreja. Aqui a igreja vai interceder por você, a igreja vai orar. O pastor vai orar por você. Olha bem como você vence essa situação de silêncio, esta situação que parece... Irmãos, eu estou falando para você, não é de um dia não, viu? Eu não estou falando para você de um mês não. Eu estou falando e tenho certeza que aqui tem irmãos que talvez tenham 1 ano. Talvez tem irmão que tem 2 anos, que você disse assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que Deus foi embora e eu fiquei aqui? Tem irmãos que dizem, meu Deus, e esse vazio? Eu oro e não consigo. E tem irmão que não tem nem força para orar, porque não sente a resposta. Segue orando, irmão, segue orando, irmã. Aquela mulher recebeu a sua resposta. Sabe como que essa mulher recebeu a resposta dela? Não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Agora, qual a reação dessa mulher? Uma das piores ofensas essa mulher escutou. Chamar de cachorro. Ali naquele lugar. O que ela faz? Ela usa toda a humildade dela para dizer para Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. E você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus dizendo assim, palavras como essa, disse mulher, vai, a sua filha já está liberta, grande é a sua fé. Amém? Esse aqui é um ponto de vitória para a sua vida. Porque você vai ler Tiago, capítulo 4, e você vai ver que Deus resiste a quem? Mas dá graça a quem? É momento de humilhar, esse momento de silêncio que você está passando, humilha na presença de Deus. Dobra o seu joelho, clama ao Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Não endurece o seu coração, não te revolta contra Deus, irmão. Não começa a pensar que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Como que você conhece o Deus da Bíblia? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é um Pai poderoso. Com os versículos que você cita no momento de oração, você disse assim, clame a mim e eu te responderei. Você disse assim, pedi, pedi e se os dará, buscai e achar-vos-á. Agora você disse, Deus está em silêncio, Ele não me responde. É um problema matrimonial, é um problema na igreja, é você querer viajar e não poder viajar. É você querer fazer a obra de Deus e as coisas não estão dando certo. É a parte financeira. E você disse, eu já orei. Né? Como Paulo já tinha orado 3 vezes e não tinha resposta. Mas de repente Deus olhou para ele e deu uma resposta. Sabe lá se a resposta que você vai receber é a que você quer receber? Porque Paulo queria ser curado. E Deus olhou para ele e falou o quê? O que você fica reclamando se você tem a minha graça? Você tem a minha graça. E a minha graça, ela é melhor que tudo. Por que a graça de Deus basta, irmão? Por quê? Por que a graça de Deus basta, irmão? Tem alguma coisa melhor no mundo que a graça de Deus, irmão? A graça de Deus, se você tem a graça de Deus, irmão, não importa se falta alimento, não importa se falta dinheiro, não importa se falta nada, o ar pode faltar. Se você tem a graça de Deus, você tem tudo. Amém?
A resposta de Deus muitas das vezes para você não é a que você está esperando, mas Deus está trabalhando. O anjo de Deus está aí. Ah, mas por que você sabe? Porque você está vivo aqui hoje glorificando a Ele. Você está vivo aqui glorificando a Ele porque Ele está te dando a oportunidade. Esta não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação não é com aquele que Deus está em silêncio com ele. A minha maior preocupação é com aquele que Deus está falando com ele. E não obedece. Este sim, irmãos, é algo que devemos preocupar muito. Porque escutar a voz de Deus e não obedecer, irmãos, eu espero que não esteja acontecendo contigo, né? Porque de repente você falou, oh glória pastor, isso não está passando comigo. Eu estou escutando a voz de Deus, eu oro, Deus responde, a parte financeira vai bem, meu relacionamento com a esposa vai de maravilha, meus filhos, tudo aí glorificando a Deus. Eu leio a Bíblia e entendo de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste, de Gênesis a Apocalipse. É contigo que eu estou falando mesmo. Abre os teus olhos bem abertos. E se você quer uma referência bíblica, vai lá no livro de Jonas lá. Pega lá o primeiro capítulo de Jonas e olha para você ver o que é um homem escutar a voz de Deus e não fazer o que Deus manda. E quando eu estou falando para você, irmãos, como missionário enviado por Deus aos países exteriores, irmãos, aos países fora aí, o estrangeiro, irmão, eu quero dizer para você, missões não é só lá fora não. Tira isso do teu pensamento, do teu coração. Trindade necessita de missionários trabalhando aqui. Vem aí a festa de Trindade. O que você vai fazer para ganhar alma para Jesus? Já está elaborando um projeto aí, meu irmão, minha irmã? Hã? Os bairros aqui adjacentes a esta cidade, irmãos, as cidades circunvizinhas, cidades aqui de longa distância, dentro do território brasileiro, necessita missionários. As pessoas em risco de droga, em perigo da sociedade, as pessoas que estão passando por problemas na família, necessitam conselheiros, necessitam pessoas trabalhadoras, irmãos, para a obra de Deus. Você está escutando a voz de Deus? Deus fala contigo, você é um vaso, você está cheio do azeite, a igreja ora, você fala línguas estranhas, você profetiza, quando você escuta o louvor você chora, derrama lágrimas, abre a Bíblia, lê e Deus fala contigo, no teu quarto Deus fala contigo, eu tenho certeza que você é um missionário. Deus não te trouxe aqui só para dar pulinhos não, tem coisa maior na tua vida. Tem coisas maiores na tua vida, meu irmão. Minha irmã, Jonas escutava a voz de Deus, que era uma maravilha. Hã? Jonas escutava a voz de Deus, que era uma maravilha. Deus deu para ele uma missão difícil. Disse, olha, levanta, viaja à cidade de Nínive. O pecado de Nínive subiu a minhas narinas. Chega lá e fala para eles que eu vou destruir aquilo tudo. Fogo vai cair do céu. E assim como foi com Sodoma e Gomorra, assim será Nínive. E ao passar tantos dias, Nínive será um montão de cinzas com cheiro de enxofre. Jonas disse, quê? O senhor sabe o que eles fazem lá com os pregadores? Eles pegam ele assim, ó, e tiram o couro dele enquanto ele está vivo. E depois empala ele, para ele morrer no sol quente. O senhor quer que eu vou lá? Esse povo já está morto. Esse povo já está condenado. E outra coisa, se o senhor falou que vai matar, não vai adiantar ir lá pregar. Se o senhor vai matar, o senhor vai matar. E se eles arrepender, eu vou ser um profeta falso, porque o senhor não vai matar eles. Então faz o seguinte, eu vou pensar bem. O que eu vou fazer? Vou para Tarsis, vou para a Espanha, vou para a Europa. Qual é o barco aqui que vai, para onde vai esse barco? O primeiro barco que sai, eu preciso de uma passagem no primeiro barco que sai. É um barco que vai para Tarsis, dá uma passagem aí, comprou a passagem, entrou para o barco, foi para onde o profeta? Foi dormir.
E colocou em perigo a vida de todos que estavam no barco. Isso aqui é algo que eu falo sempre, em todos os lugares que eu vou. Se você é um Jonas fugindo da vontade de Deus, você não está somente você em perigo, está também toda a sua família e aqueles que estão perto de você. Toma essa missão que Deus te deu, meu irmão. Não é questão de não saber falar. Não é a questão de não estar preparado, irmão. Nenhum de nós estamos preparados, irmão. Aqui é Deus que capacita todos, irmão. Deus põe palavra na tua boca. Deus dá direção. Deus vai preparar o dinheiro. Deus vai preparar tudo. Essa é a minha maior preocupação com um montão de gente que temos nas igrejas do Brasil, que não estão entendendo o que Deus está falando, ou se entende, se faz de desentendido. Você olha ali no capítulo 3 do Êxodo e você vê Moisés. Moisés recebeu um chamado de Deus muito grande na vida dele. Ele escapou da morte, ele foi filho da filha de Faraó. Ele cresceu e ficou 40 anos. Deus tirou ele do Nilo, colocou ele nas mãos da filha de Faraó. A filha de Faraó entregou ele para a mãe dele criou ele, entregou ele para a filha de Faraó. Ele foi educado, criado em toda a cultura egípcia. E aos 40 anos, em ponto, ele matou um egípcio. Porque ele viu um egípcio batendo em outra pessoa, que ele agora sabia que ele era hebreu. Enterrou o homem na areia, tentando fazer a missão por conta própria. Você entende? Ele tentou ser libertador por conta própria. No outro dia ele viu dois hebreus brigando, foi lá tentar separar a briga, porque ele queria apaziguar. E um dos hebreus falou para ele: você quer me matar igual matou o egípcio ontem? Hã? Ele disse: Faraó já sabe, porque se esse hebreu sabe, Faraó já sabe do acontecido. O crime de homicídio era pena de morte. Para onde fugiu ele? Para onde? Para o deserto. Chegando no deserto, ele conheceu a sua esposa, conheceu o seu sogro, uma boa família. Quantos anos tinha ele? 40. A vida de Moisés é dividida em 3 etapas de 40 anos. Primeiro 40 anos no Egito, segundo 40 anos no deserto, a terceira etapa libertando o povo de Israel. Aí você vai no capítulo 3 de Êxodo, o que acontece lá? Já tinha passado 40 anos, aonde estava ele? Apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Foi até o Horebe, monte de Deus. Quando chegou lá, tranquilo já velho, família criada, já o projeto que ele tinha tentado fazer não deu certo. Será que você pensa assim também? Fala: não, eu já tentei, pastor, mas não deu certo. Talvez você tentou por você mesmo, mas você pode saber que Deus está aí no negócio. A sarça ardia, mas não tira a sandália dos teus pés, disse o Senhor, porque o lugar que está pisado é terra santa. E você viu quantas maravilhas Deus fez com Moisés? Mas ele deu tanta desculpa para Deus. Ele disse: envia meu irmão, envia Araão, eu não sei falar, eu sou assim. Até que Deus fez ele ir cumprir a missão dele. Amém? Aqui em Moisés você encontra duas coisas importantes. Deus em silêncio por 40 anos e depois Deus usando ele por 40 anos. Está disposto ou não está disposto a fazer a obra de Deus, meu irmão? Qual é as consequências que você colocou para Deus? Qual é? Você diz: Senhor, olha, eu vou, mas se isso acontecer eu volto. Você já colocou essas metas para Deus? Não faz isso não. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém? Deixa Deus te levar, irmão. Deixa o piqui aqui, vai embora sem piqui. Sim ou não, pastora Lili? Esquece o piqui, esquece, o que mais? Pamonha, né? Irmãos, eu preguei na igreja Luz para os Povos, lá em Portimão. Preguei na igreja Luz para os Povos, tinha 7 trindadenses lá. 7 trindadenses, irmãos, conhecidos de nós aqui desde criança. Disse: você sumiu. Eu falei: eu sumi mesmo.
Porque quando nós fomos embora, irmão, era jovem e eles eram pequenos. Tá lá, irmãos, lá, eu falei, e o que vocês mais estão estranhando? Aí todos eles falaram a mesma coisa. Não todos estranhando, não, o piqui não é tanto, mas a pamonha. Aí você tem que esquecer essas coisas, irmão, já começa a praticar. Eu vi um vídeo do pastor Voneir, que sinceramente eu fiquei, esse homem é forte, irmão. Um corozão desse tamanho assim, irmãos. Eu não sei quantos foi. Um eu vi que ele, pastor Geraldo só olhando assim. Tá fora, né, pastor Geraldo? Começa a mudar os teus hábitos, irmãos. Começa a fazer um jejum mais forçado. Começa a comer uma comida assim um pouco mais diferente. Por aí tem muita madeira. Muito coco de gueroba que você quebra e já sai o bichinho inteirinho. Será que dá conta, pastor? Que sabor tem, pastor? Não dá conta não, né, pastor? Irmãos, é importante que você ponha a sua vida na mão de Deus. E escute bem a voz de Deus. E se Deus não está falando, Ele está atuando. Ele está trabalhando na sua vida e na vida da sua família. Amém? Mas uma coisa eu te digo, não para, não cruze os braços. Amém? Não cruze os braços. Não ponha você naquele lugar de insubstituível, não. Você viu tanto que é bonito o pastor falar aqui, irmão? Você sabe quantas igrejas na minha vida eu escutei o pastor falar isso? Somente aqui que eu escutei o pastor falar isso, irmãos, eu viajei e a igreja seguiu a mesma. Todo lugar que você for, irmãos, olha, lá no Panamá, o pastor Benjamin, até ele mandou uma mensagem para o pastor Zé Rodrigues, porque ele mandou uma mensagem em inglês, pedindo para o pastor ir lá na Nigéria, pedindo para o pastor ir lá no Panamá. Ele me convidou para pregar na igreja que nós abrimos. Ele disse, pastor, as portas estão abertas, pastor. E a pastora que está lá, ela é uma mulher de Deus, irmãos, uma mulher tremenda. Mas ela disse para mim, ela disse, pastor, eu nunca vi essa igreja tão cheia como hoje. Nunca vi essa igreja tão cheia. Irmão, você sabe o que é isso, irmão? Isso é testemunho. Você voltar num lugar onde você foi pastor durante 10 anos e o povo está morrendo de saudade de você. Você chegar lá e o povo te abraçar, irmão, é algo maravilhoso. Mas mais maravilhoso é esse povo estar firme só com Jesus. Não é a pastora, não é o pastor, não é o pastor Voneir, não é o pastor Geraldo. Ah, o pastor viajou. Ah, então não vou na igreja não. Faz isso não, irmão. Deus fica triste, né? Quem vai estar pregando hoje? Ah, hoje vai estar o pastor Renato. Não vou lá não. É só um exemplo, viu, pastor Renato? É só um exemplo. Ah, quem vai estar pregando lá hoje? Não, é a pastora Luciana. Não, ela, nossa, ela prega, ela é muito. Não é a pastora Luciana que prega, não é o pastor Renato que prega, não é o pastor Alexandre que prega, não é o pastor Hélio que prega. Se é essa pessoa que você vê, usada pelo Espírito Santo, é Deus que vai falar com alguém que está na igreja. Talvez não vai falar tão bem contigo, mas tem alguém aqui sedento, precisando desta palavra. Amém? Ou será que você é tão egoísta que você acha que todo dia Deus vai falar só contigo na palavra? Você acha, irmão, pastorear a igreja é bom demais. Um dia eu pastoreava uma igreja lá em Guatemala, irmãos, e o irmão chegava para mim todo dia e falava, pastor, eu sei para quem foi essa palavra hoje. Sabe aquela irmã? Deus falou com ela. Outro dia eu descia do altar domingo e ele dizia, pastor, sabe com quem Deus falou aqui hoje? Aquele irmão obreiro que fica lá na porta. Aí um dia eu preguei uma palavra, irmão, que até eu me converti naquele dia, irmãos. Aí eu cheguei lá na porta, lá ele estava lá, sabe para quem Deus falou isso hoje? Eu falei, foi para você. Hoje foi para você que Deus falou isso. Que isso, pastor? Eu falei, não, foi. Tem certeza? Amém, irmão? Encurtando um pedaço da língua do irmão, né?